Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. Esse não é um podcast, é um convite para a gente ser quem a gente é, refletir sobre as nossas questões, ter conversas significativas. Aqui a gente só tem conversa significativa, né? E eu tô me tornando quem eu mais temia. Dessa vez eu vou pedir no início do episódio, curta o meu canal, compartilha, comenta, manda no grupo do WhatsApp, para que a gente chegue fora da bolha do Falando com o Coração, né? A cada vez mais pessoas. Minha convidada de hoje é apresentadora, repórter de esportes. E nós somos vizinhas. Nossos filhos são amigos do parquinho. O filho dela é o síndico e a minha subsíndica do parquinho. O mais importante, né? Esse é o mais importante. Com certeza. Ana Helena Gebel, bem-vinda. Ai, obrigada, Débora. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre tudo, sobre maternidade, né? Profissão. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito por ter topado o meu convite. E é uma casualidade o que está acontecendo, né, nessa temporada. Que eu tenho duas mulheres do futebol. Né? A Fernanda Ortiz já passou por aqui, esse episódio já está no ar. E agora contigo. Eu quero começar nossa troca. Eu quero saber como é que o futebol entrou na tua vida. É que todo mundo pensa assim, como que quando vê uma mulher trabalhando com futebol, o pai levava muito no estádio, sempre existe essa conexão e é natural, né? Você vê seu pai, acaba se apaixonando junto pelo time, e aí aquela paixão pelo time te leva a trabalhar com isso. Isso acontece com muitos homens e, naturalmente, com mulheres também, né? Mas no meu caso foi totalmente diferente, assim. Para começar, meu pai gostava de Fórmula 1, nem curtia futebol, assim, muito pouco. Se ele me levou uma vez no estádio, foi muito. E, enfim, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Então, eu também não tive essa conexão de, influência paterna e tal. Mas eu sempre soube que eu ia ser jornalista. Mas eu queria ser jornalista da rua, entretenimento, enfim. Eu falava que eu queria ser a Fátima Bernardes e morar no Rio de Janeiro. A parte do morar no Rio de Janeiro eu consegui, né? Mas, enfim, o resto fica pra depois. Aí, beleza, entrei na faculdade, fazendo jornalismo. E a primeira oportunidade que eu tive de estágio foi numa televisão, a CNT, lá em Curitiba. E tinha um programa que se chamava Balanço Esportivo. E eles queriam uma pessoa pra ficar no computador, lendo mensagem e tal, não sei o quê. Aí, enfim, eu falei, claro, quero, vamos, né? E aí, beleza, eu comecei a participar do programa e eu comecei a ver que, assim, eu sabia muito pouco de futebol naquele momento ali. Falei, olha, ou eu tenho que mergulhar nesse mundo, ou esquece, eu vou ser mais uma que vai passar essa oportunidade e eu quis abraçar de verdade. E aí eu comecei a estudar futebol, assim, louca. Eu assistia todos os programas esportivos existentes na TV. Eu via todos os jogos, eu conversava com as pessoas e eu pedia muita ajuda, enfim, com um apresentador que tinha lá, ele me ajudou muito, outros repórteres, enfim, convivendo, né, entrando na imprensa, aos poucos, eu fui também tentando colher sempre, né, informação e tal. E aí foi acontecendo. Quando eu vi, eu tava entendendo de futebol, eu tava sabendo de futebol, eu estava acompanhando, e daí, desse programa de TV, que eu só ficava escrevendo pergunta, que na verdade ninguém mandava pergunta, eu inventava as perguntas. Olha aí os uma bastidores. Grande decepção, né? Mas porque todo mundo, nossa, como as galera participa? Eu falei, não, ninguém. Hoje participou uma pessoa. Daí eu inventava, 5 perguntas. Ali que eu vi que eu tinha que saber. Porque como é que eu vou fazer uma pergunta pros comentaristas, que era uma mesa redonda ali de conversa, se eu não sei nada de futebol? Vai ficar uma pergunta, né, sem pé na cabeça. Então, assim, eu tinha que entender daquilo. E daí, dali, eu já fui pro rádio, que é pra CBN. Aí eu fazia sempre o time visitante, ficava atrás do gol. E assim, é o que todo mundo fala, né? O rádio é realmente a escola do jornalismo, assim, para quem quer um dia trabalhar com TV, com tudo. Quem faz rádio faz tudo. E é isso, porque você conseguir transmitir a emoção, transmitir a informação, tudo só com a sua voz, é muito mais fácil você ter ainda a tua imagem ali na televisão, né? Então, a voz é muito importante ali, né? Então, o rádio realmente te ensina muito. E aí eu comecei no rádio e tal, aí de repente eu virei setorista de um time lá de Curitiba, o Paraná Clube, e aí de repente foi indo, né? Eu virei do Coxa, que era da Série A, então assim, um time maior e tal. E, enfim, fazendo a TV e o rádio ao mesmo tempo da faculdade. Quando eu vi, eu tava mais já repórter
de esportes do que estudante. Aham. Aí eu já me formei, assim, trabalhando muito. Dali eu fui pra RPC, que é a afiliada da Globo, né, em Curitiba, trabalhando com futebol, e assim foi. E aí vim pro Rio de Janeiro, pra Globo. Então, assim, foi uma coisa de cada vez, mas o esporte, o futebol entrou desse jeito, de um jeito meio assim, é a oportunidade que tem aí. Ou você agarra e faz daquilo, né, ser realmente a tua profissão naquele momento, né, aquela oportunidade. E eu abracei e deu certo. Eu gostei também, eu poderia não gostar, né, assim, porque realmente o futebol fazia muito pouco parte da minha vida, assim. E eu amei, assim, foi meio que paixão, assim, eu amo, tipo, eu realmente gosto de verdade. E não só futebol, como outros esportes que eu já fiz, enfim, já fiz todos os esportes que posso imaginar, eu já fiz uma transmissão, assim, pode ter certeza, tipo, tênis de mesa, fiz. Enfim, triatlon, vela, cobri vela na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, assim, já fiz todos os esportes que posso imaginar, mas sou apaixonada por futebol. Nunca imaginei que tu fosse contar essa história. É bem longo, né? Mas assim, é assim que eu entrei no futebol. Muito, muito legal a tua história e mostrando assim como é importante agarrar a oportunidade, né? Exatamente. Porque a gente coloca assim, eu acho que a gente sonha, né? E aí lá, como é que é aquele sonho? Eu lá apresentando ou sendo repórter de entretenimento. Eu sempre gostei muito de entretenimento, de moda, enfim, de outras coisas que sempre me interessaram. Mas assim, o futebol, eu nunca imaginei, aquela menininha nunca imaginou que ia cobrir futebol. Só que foi a oportunidade que apareceu. Então, vamos, né? E também nada me impede que um dia eu trabalhe com moda, que eu trabalhe com outras coisas, mas é isso, assim, ali eu vi o futebol e fui e me apaixonei. Tem alguma coisa que tu não tenha feito cobertura que tu ainda quer fazer? Dentro desse segmento do esporte? Dentro do esporte. Ginástica artística. Eu tenho o sonho de um dia cobrir numa Olimpíada ou no Mundial, enfim, mas eu tenho muita... Porque eu sou apaixonada pelo esporte. Eu minha irmã foi atleta da seleção brasileira, e aí eu tentei fazer, mas assim, eu tenho 1,74 de altura, ficou complicado ser ginasta, né? Aí eu fui expulsa, mentira, fui convidada a me retirar, tipo, olha... Chegou pra minha mãe, ela é um pouco alta, ela não tá conseguindo, né, as barras assimétricas, eu tinha que, mesmo com o joelho dobrado, eu batia no chão, ela, não vai ter como, né, realmente, eu fui pro balé. Mas eu gosto muito, e a Rebeca Andrade, eu acompanhando, assim, eu falava, ai meu Deus, se eu estivesse lá, assim, então acho que eu tenho esse sonho de, tirando o futebol, eu tenho esse sonho da ginástica, assim, que eu gosto muito. Tá, deu certo no balé? Cara, eu me formei no balé, tá? Eu era bem boa. Assim, me falavam que eu era, né? Enfim, daí não sei, mas fui até o final, sapatilha de ponta, tudo. Eu amava muito balé, de verdade. É que eu não dei certo no balé. Não. Estava nada, não. Eu gostava de brincar, de esconde-esconde, não sei o quê, com a galera. É tipo a mãe da tua filha, no caso, né? Bem mãe da Estelinha, Aí eu quebrei a perna, eu quebrei 2 ossos, brincando de esconde-esconde no prédio, e aí eu perdi, assim, muitos meses lá do balé, e não deu certo. Eu acabei encerrando a minha carreira logo no início. Enfim. Daí agora tô na expectativa de ver se a minha filha vai fazer balé. Eu quero. Ana, tem uma outra pergunta que fiquei aqui pensando, né? Teu marido também é do meio esportivo futebolístico. Como é que foi esse encontro? Bastante. Como é que foi esse encontro? Então, no mesmo programa. Foi naquele programa, lá atrás. Mentira! Lá de trás mesmo. E vocês começaram lá? Basicamente, assim, um pouquinho depois, mas eu ainda estava lá. Eu estava nesse programa lá que eu te falei, desse balanço esportivo, e ele foi levar um jogador dele para ser entrevistado. Domingo era um dia do programa mais longo e sempre iam entrevistado. Então, ele acho que tinha ido super bem num jogo e tal. E aí, ele foi no programa participar e ele foi levar o atleta dele, né? E aí, beleza. Daí, ele já conhecia a minha irmã e tal. Daí, eu tava saindo, entrevistei o menino lá, o jogador, não sei o quê. Beleza, acabou o programa, fui pegar meu carro pra ir embora. E aí, ele veio no carro falar comigo. Daí, e aí, Ana?
Pô, eu sou o Gianfranco, não sei o quê. Pô, você é igual a tua irmã. Porque ele conhecia minha irmã. E aí eu e minha irmã, a gente é parecido. Ele, você é igual a tua irmã, não sei o quê, e tal. Daí nisso já me adicionou no Facebook, na época não tinha Instagram e tal, não sei o quê. Aí uns meses depois a gente começou a sair. Dele também ia no jogo. Eu tava no jogo do Paraná Clube sempre, que eu cobri o Paraná Clube pela rádio. Aí ele tinha um atleta também que tava jogando lá, daí ele ia também no estádio, aí me encontrava no final do jogo, e a gente foi tomar um chopinho depois, e assim foi acontecendo, entendeu? E aí estamos aqui, 11 anos juntos já, gente. E vamos fazer 8 de casados esse ano, e 2 filhos. E 2 filhos. Acho que deu certo, né? Não, eu adorei o casal bem que gosta do futebol, daí ninguém fica enchendo o saco de ninguém, não, né? A nossa rotina... Ele fala isso pra todo mundo, eu também, né, concordo. Ele não daria certo com nenhum outro tipo de mulher que não tivesse uma rotina que nem a dele. Obviamente, hoje a minha rotina não é mais a loucura que era, até porque quando você vira mãe, não tem como, né? Eu viajava muito, eu não tinha horário, eu recebia escala no dia anterior, 8 da noite chegava uma escala. E aí, quando você vira mãe, as coisas mudam. Mas eu entendo a loucura da vida dele, porque eu vivi a mesma loucura. Eu sei como é que é, eu sei que não tem como, às vezes ele, eu tenho dia tal pra voltar de viagem. Ele viajou pra fora, pra Europa, ele vai falar, volta dia 20. De repente, aconteceu alguma coisa, ele vai ter que ficar até o dia 25. E acontece. E também, assim, é um meio complicado. Às vezes ele vai ter que ir pra um barzinho com o jogador, ele vai ter que ficar lá numa festinha. E que mulher entende isso, assim, sabe? Se você realmente não entende como é que é lá dentro, assim. Então, mas a gente tem uma troca muito grande, assim. Eu faço muito parte do trabalho dele, ele faz muito parte do meu trabalho. Então, isso também traz confiança, né, pro relacionamento. Então, assim, eu conheço todos os jogadores dele, eu conheço, sabe, a característica de cada um, quem faz as cagadas, quem não faz, quem é casado, quem é tranquilo, sabe? Tem vários tipos, né? E aí é isso, assim, eu acho que deu muito certo por conta disso, de a gente, eu acho que o mais difícil, né, em qualquer relacionamento de um cara que trabalha que nem ele, que viaja muito, não tem horário pra nada, é o dia inteiro no celular. Quantas vezes a gente saiu pra jantar e ele teve que ficar no celular o tempo inteiro? E eu fiquei de boa lá, porque é isso. Eu penso, ainda bem que eu estou com meu marido aqui, sentado, conversando no celular, porque ele podia estar lá, na Europa, conversando com a pessoa pessoalmente. Então, assim, se ele tá comigo aqui, já tô ganhando, né, já tô no lucro. Sim. Só que você tem que entender, é realmente bem diferente, assim, né? Tem muitas pessoas que não conseguem, não. É hora de jantar, tem que tirar o celular. Não, ele não tem como isso com ele, porque o trabalho dele é isso, o tempo inteiro mexendo aqui no celular. Como também, chegar uma sexta-feira, o jogador dele vai jogar a Série B, jogo 9h30 da noite de sexta, e a gente vai ficar em casa assistindo o jogo. É isso, e virou um programa super legal pra gente. A gente fez disso uma coisa irada, que a gente pega, né, queijinho, vinho, não sei o que, e fica lá curtindo o jogo e vendo o jogador dele jogar. Então, assim, tem que ter essa parceria. Se eu pegasse e surtasse, não, eu quero sair, cara, não, pô. Não tem como. É trabalho, tem que assistir. Sim. E entender também que final de semana, isso é muito doido, assim, pra quem não trabalha com futebol, que final de semana é trabalho. Esquece, assim, não é essa coisa, assim, óbvio que tem finais de semana que você não tem nada, acaba sendo mais tranquilo. Mas os jogos acontecem quando as pessoas estão folgando, quando as pessoas estão descansando. E quando que a gente trabalha? Com o jogo. Sim. Então, enfim... Ainda bem que a gente se encontrou, eu falo, porque eu acho que eu não daria certo com outra pessoa que também não ia entender minha vida, e com ele é a mesma coisa. Sim. Ainda sobre carreira, trabalho e tal, qual foi a situação mais complexa que tu viveu? Complexa? Profissional. Foi junto com meu marido, né, envolvendo essa questão de ser casada com ele, quando eu tava na Globo em 2019, e ele tinha um jogador muito importante do Flamengo, né, o Cuéllar. E aí, enfim, ele era um jogador super importante e a Globo não conseguia entrevistar ele. Ele não sempre dava dizia não, e aí chegaram pra mim e falaram, poxa, Ana, teu marido é o agente dele e tal, não sei o quê. Será que você não consegue facilitar pra gente? Falei, não, beleza, vou falar com ele. Daí, fui lá, falei com ele, com a mulher dele, aí ele topou. E aí eu voltei com o positivo. Gente, ele falou que faz e tal. E aí? Não, então você faz. Falei, não, mas ele é, né, trabalha com meu marido e tal, não tem problema mesmo? Querem que eu faça? E é óbvio que lá no fundo eu queria fazer, porque era uma matéria que ia
super bombar, entendeu? Então, tipo, poxa, fazer uma exclusiva e tal. Ia ser uma valorização também naquele momento profissional pra mim. E eu tava vivendo um momento super bom. Eu tava já escalado pra Copa América e tal, não sei o quê. Tava um momento bem legal, assim. Eu tinha acabado de sair do E-Globo, tinha voltado pra reportagem, mas eu tava fazendo coisas muito legais na reportagem. E foi um momento também que juntou Sport TV e Globo. Então, enfim, foi um momento que ia ser importante pra mim fazer aquela entrevista. E ele, né, eu confirmei, o produtor falou que tinha falado com os chefes, inclusive um chefe chegou pra mim já sabendo da situação toda, então eu fui tranquila. Fiz a entrevista com ele, ficou uma entrevista super legal, assim, era pra ser uma coisa mais dele com a torcida, acabou sendo uma coisa meio que, tipo, ele falando que tinha um sonho de jogar na Europa, e isso foi uma vontade do jornal de mudar, porque ele, se não me engano, a matéria pro Esporte Espetacular, falando dele com a relação com a torcida, que ele sempre foi, assim, o queridinho da torcida naquele momento. E aí, do nada, foi pro Globo Esporte, e eles mudaram totalmente, assim, fizeram uma parada meio breaking news, assim, Gustavo Cuéllar quer jogar na Europa. Bah. Como se todo jogador, tipo assim, qualquer jogador quer jogar na Europa, tipo, isso não é uma notícia, tá ligado? Uhum. Mas assim, óbvio, ele falando se torna, mas... Aí, enfim, daí virou, né, do Esporte Espetacular foi pro Globo Esporte, a matéria que era pra ser uma coisa virou outra. E aí quem via de fora, tipo assim, se a matéria é essa, e quem tá fazendo a matéria é a mulher do empresário do cara, já pensa, nossa, mas então quer vender o cara? Ela tá usando a matéria pra vender o jogador? Entendeu? Só que assim, pra começar, nenhum clube vai comprar um jogador, vai se interessar por um jogador se você faz uma reportagem com ele. Tipo, as pessoas não assistem. O Clube X não tá assistindo o Globo Esporte. Ah, nossa, agora depois dessa matéria, eu vou te contratar. Sim. Entendeu? Mas, obviamente, olhando de fora, fica estranho. Só que isso tudo, você entendia, ser uma matéria que era ele com a torcida, que eu não ia falar nada de Europa, não ia acontecer, nada disso estava no meu texto. Eles mudaram o meu texto. Porque isso acontece, é normal, eles pegarem teu texto e mudar teu texto. Enfim, foi uma... Sabe assim, quando foi um errinho atrás do outro? E ninguém chegou e tipo, ei, melhor não tá legal. Não, foi acontecendo. Gente, essa matéria passou na mão de mais de 10 pessoas. Além de chefes, assim, até ir ao ar. E aí, obviamente, alguém maldoso ali pegou e começou a falar, quem fez a matéria e tal foi a Ana Helena, ela é casada com o empresário do jogador, e daí virou uma bola de neve bizarra. E aí, enfim, fiquei afastada 2 meses, eles me afastaram pra resolver, tipo, baixar a poeira e resolver a situação. Eles viram que realmente não tinha culpa nenhuma, porque, como, né, eu falei, assim, passaram por muitas pessoas e chefes que liberaram tudo aquilo. Mas aí eu volto 2 meses depois, eu volto, acho que foi passado em junho, eu volto em agosto e fico até o final do ano sem fazer futebol. Bah. Cara, eu nunca voltei de verdade, eu fiquei na Globo até 2023. Eu nunca voltei de verdade a fazer Flamengo, sabe? Assim, de verdade, assim como eu fazia antes. Meio que sempre existia alguma coisinha ali, e aí criaram essa regra que eu não poderia mais cobrir nenhum clube que meu marido tivesse jogador. Então, assim, se meu marido tivesse jogador nos 4 clubes do Rio, eu não ia poder trabalhar. Sim. Entendeu? Aí, junto disso, veio a pandemia. Foi um período muito difícil, que eu fui pra Globo News, fui pra RJTV, que a gente fazia, né, cobria, a gente foi emprestado pra geral, pra gente auxiliar, porque como não tinha tanta coisa de futebol, a gente tava dando esse reforço no jornalismo. E foi difícil, assim, foi punk, assim, pra mim. Foi um período bem difícil de pesado mesmo, assim, né? Quando você tá acostumado a cobrir esporte, você vai pro geral, ainda mais falando de morte, de Covid, de tudo, foi bem punk, assim. E aí, nisso, eu engravido também. Aí, acho que foi tudo juntando, assim, sabe? Assim, isso que aconteceu comigo, que eu me senti muito injustiçada, querendo ou não, assim, a culpa no final ficou meio que minha, sendo que, né, Pô, não só era. foi lá fazer um favor. Vamos tentar. Nenhum momento eu vendi a pauta. Foram me procurar pedindo ajuda porque Sim. ele não falava, sabe? Então, assim, e eu fui ingênua, essa é a verdade. Ali eu ganhei muita casca. Ali a Ana Helena, existe uma Ana Helena antes e uma Ana Helena depois daquilo, né? Uhum. E aí, enfim, daí vem a minha maternidade, eu tenho um máximo, e aí eu volto. E quando eu volto, assim, é isso, a gente também é outra pessoa, né? A gente tem uma Ana Helena também antes de você ser mãe e outra depois.
E aí, essas coisinhas que eu levava de boa, eu já comecei a não levar tão de boa, né? Então, enfim, já tô falando até por que eu saí da Globo, né? Mas Eu quero entrar na maternidade. E aí, é isso, assim, tipo, esse foi o momento mais difícil da minha carreira, que eu achei que eu não ia mais trabalhar com isso, eu achei que ali era o fim, assim. Foi muito traumático pra mim, e eu falava, cara, então, assim, eu tenho que me separar do meu marido? Eu não posso, tipo, é isso. Então, só um daqui de casa pode trabalhar com futebol. Os dois não dá. Aí eu me senti numa situação muito assim, caraca, cara, o que eu faço na minha vida? Eu amo o que eu faço, ele também ama o que ele faz, e aí? Eu tenho que esconder, teve um período que eu escondia ele, eu passei a esconder meu marido, e daí também virou uma questão no nosso relacionamento, porque, cara... Aí eu falei, não vou esconder ele. Aí foi aí que eu falei, não, quem tá errado não é a gente, é a empresa. Então eu tenho que sair de um lugar que eu não me sinto à vontade. Eu não tava mais à vontade lá, né? É isso, tipo, de ser eu. De ser casada com quem eu sou. Essa é a minha vida. De poder ir jantar fora com uma esposa de um jogador, porque eu viro uma amiga das esposas. Isso não acontece, elas estão na minha casa, gente, normal. E aí eu ia poder, sabe, tipo, postar uma foto com a mulher de jogador. Sim, eu sou amiga dela. E aí, qual o problema? Na Globo tinha que esconder. Imagina. Não podia dia nenhum. Pegava mal. Nossa, né, Helena, com a mulher. Entendeu? Então, assim... Porque isso se tornou uma questão lá, né? Então, eu acabava escondendo. Então, aí eu falei, olha, pra eu viver assim, tem que valer muito a pena. Em algum lugar. E já não tava. Financeiramente não tava legal. Já... O ambiente também já não tava mais aquilo. Então, assim... Falei, não é possível, assim, que eu tenha que viver isso. Daí, é difícil. Você tomar a decisão e sair, né? Mas foi, naquele momento, foi a melhor decisão da minha vida, assim. E não sei pra frente o que vai acontecer. Sim. Mas, assim, porque as empresas mudam, né? As pessoas passam, mas naquele momento, com aquelas pessoas, infelizmente, eu me senti realmente que, tipo, não poderia ser eu. Então, daí eu fui embora. Ah, que bom que tu conseguiu te questionar, né? Tipo, não tô sendo eu. Mas era muito, mas era muito. Eu acho que isso as pessoas, todo mundo deve passar em algum momento, assim, quando você vê que o entorno começa a te transformar. E aí, cara, alguma coisa tá errada. E eu não consigo ser, assim, chegar no meu trabalho e totalmente desligar o meu. Eu sou muito eu em todos os lugares. Aí eu falei, gente, eu não consigo ser assim. Eu chegava em casa, chorava, chegava em casa infeliz, triste. E mil outras coisas que estavam acontecendo no off, assim, mas assim... pautas que não estavam sendo legais, não foram bacanas comigo na minha maternidade, eu amamentando, me colocando em horário nada a ver. Existiu... Então, sabe, assim, só coisinhas... Eu acho que também isso às vezes acontece justamente, tipo, é Deus gritando, saia! Só pra você, sabe, ser aquela força final. E aí foi o que aconteceu. Mas esse momento da minha carreira foi, assim... Foi muito difícil. Não foi difícil, foi muito difícil mesmo. Mas foi também um alerta, assim, de tipo, cara, acorda, entendeu? Te usaram, você caiu, e eu também tinha que ter falado não. Ali eu tinha que ter falado não, entendeu? Sim. E agora, é óbvio, eu já falo antes, sim, meu marido trabalha com ele, o que você quer mesmo? Tá, é isso, beleza. Não quer colocar outra pessoa? Não tem problema mesmo, liga pro diretor, não tem problema mesmo falar com a pessoa, então tá bom. E todo mundo sabe também quem é meu marido, é a gente, é isso, tal, posso foto, nem aí. Porque é isso, gente, a minha vida é essa. Mas eu acho que, assim, o mundo tá mudando, graças a Deus. Então, sim. E precisava passar por isso. Mas ali poderia ter sido também o fim, por exemplo, do meu relacionamento. Se eu olhasse e falasse, meu Deus do céu, vai acabar com a minha carreira e eu termino meu casamento por causa disso, entendeu? Por causa de uma coisinha desse tamanho. Sim. Então, sabe, é muita coisa, assim, ali, aquele momento foi bem difícil pra mim. E a chegada do Máximo? Eu, né, também tenho filho e achei... Eu sou bem prática, tá? E eu me descobri uma mãe prática, direta, reta, vamos resolver, tarará. Sem mimimi. Eu tinha muito medo de ser mãe mimimi. Eu senti um impacto muito forte. E eu achava que eu tava preparada. A gente tava falando isso uma vez na esteira, né? Achei que eu tava preparada. Como é que foi a chegada do Máximo, né? Ele tá com... Vai fazer 3 agora em março. Vai fazer 3 anos. Bom, depois a gente fala da Kiara. Que ele tem uma segunda, 2 meses. Bom, o Máximo, assim... Eu achei, na verdade, eu nunca sonhei em ser mãe. A maternidade nunca foi meu objetivo, assim. Eu sempre fui muito trabalho.
Muito mesmo, assim. Sempre era sonho, eu quero objetivo, eu quero não sei o quê, eu quero ir pra Copa, eu quero papapá, eu quero não sei o quê, eu vou pra Globo, eu vou nananã. Assim, ó. E assim, eu acho que até eu conquistei os objetivos porque eu era, sabe, não, o resto é o resto. E voltando pro episódio lá né, que a gente tava falando, né, lá do Cuejara e tal, ali foi uma virada na minha vida. De eu falar, cara, o meu trabalho não é tudo. Não. Tá errado aqui. Então, assim, não, o mais importante agora é a minha família, é o meu relacionamento aqui, a família que a gente vai construir, a gente quer ter filho. Então, tudo que aconteceu ali, naquele momento, me levou, na verdade, até 2021, quando eu tenho o máximo e a gente decide engravidar. Porque eu só postergava. O Jean queria muito ser pai, já tem 9 anos a mais do que eu, então ele queria mais do que eu, né? Ser pai do que eu ser mãe. E ali me deu um clique de eu falar, não vou ficar esperando a Copa, que eu sempre esperei, sempre era isso. Não, eu vou ser mãe depois da Copa, vou ser mãe depois... Cara, e a Copa nunca chegava, eu nunca era escalada pra Copa. E aí, não, mas daí daqui 4... Porque eu nunca queria estar grávida ou com um bebê muito pequeno na Copa, entendeu? Que a gente vive assim, a cada 4 anos, né, na carreira. E aí eu falei, meu Deus do céu, não vou mais esperar. Tipo, meio que me deu um clique, eu não vou pra Copa de 2022. Então, eu vou ter filho agora. E aí a gente liberou. Existia, óbvio, eu queria lá no fundo ser mãe, mas não era uma coisa assim, gritando, assim, que eu acho que tem mulher que às vezes bate um reloginho e fala, meu Deus, eu quero ser mãe. Isso não aconteceu comigo. E aí chega o máximo e muda a gente, assim, enfim. Eu sou outra pessoa total, assim, é bizarro, assim, com prioridades, com valores, Sou um pouco mais estressada também, acontece, né? A gente quer ser aquela mãe perfeita e não consegue, então é um estresse meio louco. E eu vi também que eu não cabia mais naquela rotina que eu tinha, né? De viagem, Consigo viajar? Consigo, mas daquela forma não mais, né? Mas que também dá pra trabalhar com filho, não existe isso, assim. Eu acho que hoje eu sou uma profissional até melhor do que eu era antes, né? Muito mais preparada, mais experiente. E quando eu tô lá, eu tô 100%, porque eu digo que eu vou trabalhar pra ter folga, né? Trabalho mesmo na minha casa. Então hoje eu sinto isso, assim, que eu sou muito mais, uma profissional muito mais completa quando eu tô trabalhando do que quando eu não era mãe. Mas é isso, assim, a gente vira outra pessoa, né? E a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá conta. E a ideia é tanto a gente acha que dá conta que a gente tem outro, entendeu? Daí engravidei de novo. Calma. Deixa eu te fazer uma perguntinha ainda sobre o Máximo. Um grande aprendizado que tu teve com ele? Ai, meu Deus. Grande aprendizado. Eu tenho que me controlar mais, eu tenho que ter mais controle sobre as minhas emoções, porque eu sou muito reativa, né? Eu sou muito intensa, e se eu for assim com ele vai ser 30 vezes mais. Ele é reflexo da gente, né? Se eu chego em casa triste, ele fica triste. Se eu chego em casa estressada, eu passo todo esse estresse pra ele. Então eu comecei a... É óbvio que a gente não consegue sempre, mas tentar ser menos intensa, reativa, estressada. Eu sou uma pessoa muito estressada. Infelizmente, eu trabalho isso todos os dias, tentando melhorar. Já sou uma pessoa melhor hoje, acredito eu, mas tem dias que a gente fica assim, né? E eu via muito isso, é um reflexo que eu passo pra ele totalmente isso. Então eu tenho que ter autocontrole, eu me controlar as minhas emoções pra casa estar em harmonia. Porque se eu não estou em harmonia, a casa vira uma loucura. Porque eu sou reflexo pra eles, né? Óbvio que o pai também, mas a mãe é muito mais. Então, é total isso, assim. E como é difícil a gente controlar as nossas emoções, né? A gente quer... não, filho, daí a criança batendo no negócio. Se eu surtar com ele naquele momento, ele vai surtar comigo. E aí vai virar uma bola de neve. Então, ter calma. Ser uma pessoa mais calma. É difícil. Mas a gente tenta todos os dias. E com a Kiara, que tá com... 2 meses. 2 meses. Aprendizados. Ai, pouco tempo ainda, né, mas assim, acho que... tentar não comparar os dois, assim, acho que o pediatra falou pra gente, né, o pediatra deles, vai ser natural, você sempre vai comparar, mas tenta não comparar, porque eles são crianças diferentes. Então, o que aconteceu com um, talvez não aconteça com o outro. E eu tô me vendo todos os dias tentando comparar. A amamentação, estão sendo amamentações totalmente diferentes, assim. O Máximo, ele mamava meu peito, assim,
nossa, amava. Ela já não é tanto, assim. Ela quer só matar a fome dela. Aham. E aí você já fica naquela comparação e se cobrando. E então é tentar não comparar os dois. E até por isso, ela é mais chorona que o Máximo. Ela chora mais que o Máximo. Daí eu fico, ai meu Deus, mas ela chora mais. E ai, será que eu tô fazendo certo? Mas enfim, tentar não comparar e viver a maternidade dela também. Sim. Que é junto com a do Máximo. Isso não tem o que fazer. Vão ser duas, a dela sempre vai ter o Máximo junto. O Máximo não teve isso, né? Então ele foi exclusivo. O primeiro filho tem essa regalia. Como é que foi apresentar ele pra ela, Cara, ele foi entender muito- que é uma irmãzinha? Eu fiquei a gravidez inteira, é um processo. Graças a Deus são 9 meses que você fica ali na barriga. Dizem que é o tempo perfeito até pra mãe entender e pro irmão, quando tem um irmãozinho também, é um tempinho dele entendendo que as coisas estão mudando. A barriga vai crescendo, a mãe fica mais cansada, a mãe não fica tão disponível, porque é isso, eu não conseguia. Chegava 7, 8 meses, lá tava com barriga. Nossa, eu não conseguia mais, por exemplo, pegar ele no colo, não dava. E aí eu já tava explicando isso pra ele. E o colo hoje pra ele realmente é algo que não acontece sempre, porque eu tô com ela no colo, né? Sim. Então, na gravidez já vai preparando. Mas daí chegou primeiro a gente falou que ela ia trazer um presente pra ele. Tem um monte de psicólogo que disse que é errado, mas daí a gente achou que ia ser bom, a gente fez. E aí ele pediu um patinete pra ela, ele falava na barriga, patinete, Kiara, tá. Daí a gente foi lá comprar um patinete bem legal pra ele. E daí A Estelinha andou no patinete dele hoje. ele é bem legal, ele brilha, a sodinha brilha no escuro, bem, bem bacana, pra ele gostar bastante. E aí, a gente, enfim, né, ela nasceu, quando a gente chegou com ela em casa, daí chegou com o patinete, só que ele tava nem aí pro patinete, assim, ele realmente surpreendeu a gente, porque ele é muito ciumento, assim, ele é bem grudado em mim, né. E aí eu achei que ia ser um BOzinho, assim, esse início ali, né. Ele chegou e falou, meu Deus, eu não sei o que ele imaginava, se ela ia chegar andando em casa, enfim. Já brincando com ele, né? E aí ele achou o máximo. Ela, o pezinho dela, Ai, que a amor. mãozinha dela, meu Deus. Assim, então ele ficou muito, realmente, assim, eufórico, assim. Ele ficou eufórico com a chegada dela. Depois ele foi vendo que, né, tinha uns momentos ruins, a amamentação ele ficou meio assustado, daí ele quis mamar meu peito, eu falei, não, filho, você já mamou há muito tempo, agora é a Kiara. Daí tá, beleza, mas ele ainda acha estranho, às vezes, eu dar o peito pra ela. Mas, num geral, pela personalidade dele, eu acho que ele tá levando muito, muito bem. Graças a Deus, porque se tivesse mais esse rolê... Mas, assim, nunca tentou bater. Teve uma outra vez que deu uma puxadinha no pé, assim, mas, sabe? Tudo controlado. Mas tá indo. Vão ser melhores amigos, se Deus quiser. Um amor. Ana, eu quero voltar pro lance de carreira e, enfim, pensei numa pergunta agora, uma curiosidade. Pô, tu tem teu perfil no Instagram, super bombado, com um monte de seguidor, tu dá um monte de opinião, o menino Ney, ou não sei o quê, nararará. Tu abre caixinha de pergunta, já veio hate, gente, mensagem pesada, assim. Muitas, na época de toda essa treta lá do Fly. Gente, eu lido com torcida, né? Eu trabalho com paixão. Então, é natural que quando um hate venha com força, né? Porque eu tô mexendo com o clube dele, com o clube do coração dele. Então, naquela época, pra você ter uma ideia, eu nunca li minhas mensagens do Twitter daquela época. Nunca. Nem li, graças a Deus, porque é muita energia negativa. Então, um dia eu atualizei, nunca mais li. Mas no Instagram eu tive que bloquear mais de 50 pessoas, assim, fácil, que vieram... eu acho que eu também tirei um comentário de foto. Nem lembro se nessa época tinha isso. Teve essa vez. Teve uma vez também do Botafogo, que, porque eu falei de um jogador, do Igor Jesus, que ele foi titular da seleção brasileira e eu não concordei com a titularidade dele. Pra mim, naquele momento, é isso, dá opinião. E aí, quando você dá opinião, também você tem que aguentar a resposta que a galera passa do ponto. Imagina. A galera não tem noção, começa a querer xingar tua família, só porque eu dei uma opinião de um jogador, gente. Menos, né? Enfim. Por isso que Twitter também é uma coisa que eu já fui mais ativa e não sou mais tanto, porque
é a pior rede social pra esse tipo de coisa, né? Pra hate, enfim, tem muito ódio ali, né? Uhum. E aí também, eu falei no Twitter, invadiram meu Instagram, e daí tive que também bloquear uma galera, tirar comentário, mas é isso, acontece, porque é natural, às vezes você vai dar uma opinião, aí acontece uma coisa, aí a pessoa não gosta, você mexe com paixão, mas foram só nesses momentos, assim, até assim, a questão de, por exemplo, eu sou repórter e apresentadora, e eu penso muito na questão de ser comentarista por causa disso, porque você dá a tua opinião e as pessoas elas não conseguem só... não, eu não concordo. Então você não concorda. Pronto, tá tudo certo. A gente não precisa ter a mesma opinião. Não, ela tem que te agredir, te xingar. Então, aí eu sempre repenso, assim, quando eu tenho que dar uma opinião, eu penso 20 vezes, porque, ai, meu Deus, e se alguém escutar desse jeito errado, diferente... E é difícil. Então, por isso que eu acho que na apresentação e na reportagem eu consigo me blindar um pouquinho disso. Apesar de eu gostar de dar minha opinião. Eu adoro, assim, de estar falando alguma coisa, enfim. E eu sou meio cínica, sabe? Gosto de, por exemplo, do Neymar. Eu adoro ficar provocando as pessoas. Uhum. Tá aí o ex-jogador da galera. Tipo, e o cara fazendo gol olímpico, né? Poxa vida, ex-jogador, né? Então, assim, eu gosto de ficar provocando, eu gosto dessa coisa, sabe? Mas daí eu falo, gente, o Neymar tudo bem, mas se eu entrar pra outras esferas, não dá. Então, é isso, a internet é muito complicada. Eu deveria ter a minha rede social mais ativa do que é. A galera me cobra, mas eu acho que essa cobrança, esse ódio mesmo, né? Esses haters, enfim, é difícil e eu trabalho num meio que não adianta. A galera vai te xingar. Ou você aguenta ou não trabalha com isso. Então é difícil. Sim, imagino. Quando eu vejo teus stories, às vezes eu penso, meu Deus, o que deve vir de mensagem. Não, tem muita gente legal. Não, eu fico aí, já fiquei amiga de seguidor. Não, eu super converso. Quem quem me acompanha sabe. Mas tem esse lado de quando você extrapola um pouco a bolha ali dos meus seguidores, Sim. entendeu? Tipo, que foi o que aconteceram nas 2 vezes, assim. Que a pessoa nem me conhece, nem sabe da minha vida, nem sabe de nada, só vem lá me xingar. Pela diversão de xingar o outro. E é isso. Então, mas assim, tá tudo certo. Levando na esportiva. Tem que levar, senão não dá. E, tu mexe com a paixão, né, das pessoas. Tem todo esse cargão que vem pelas redes sociais, muitas vezes. Tu não tem receio de expor os filhos, a família, a vida pessoal? É bem difícil, assim, por isso que às vezes eu acho que eu tinha que expor mais, por um lado, mas aí tem o outro lado inclusive a questão da escola, assim, sabe? É uma coisa que num dado momento eu tava expondo mais, aí eu dei uma recuada, porque eu fiquei com medo até... Porque envolve até meu marido, assim. Eu fico pensando... Você tem que pensar grande, assim, né? Tipo, você tem um jogador do meu marido, daí a torcida tá brava com esse jogador. Uhum. E as pessoas são malucas. Junta, não, vamos atrás do empresário. Sei lá, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, assim, realmente, assim, as coisas podem ir muito além. Não é só o meu trabalho. Sim. Porque daí eu tô envolvendo... É nosso filho, né? Então, pode ser algo que aconteça na profissão do meu marido. E aí... Por mim, porque o Jean não expõe nada, ele nem, não mostra quase nada no Instagram dele. E aí eu expor, então assim, a questão dos filhos é uma coisa que eu tô realmente tentando diminuir, mostra o rosto dele, né, mas da Kiara também, mas eu acho que alguns detalhes eu tô começando a me atentar que eu não me atentava antes, né, de medo, né, esse mundo tá muito maluco, né. Sim. E a cidade que a gente vive, né? Rio de Janeiro tá uma coisa, assim, assustadora. Então, Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também tenho vontade de postar mais, assim, sabe? De mostrar um pouquinho de como é a minha vida, a minha rotina. As pessoas têm curiosidade, né? E ainda mais agora, 2 filhos, trabalha, confusão, loucura. E, tipo, eu gosto de treinar também. Então, assim, eu falo, cara, vamos tentando equilibrar os pratinhos, né? E eu queria até mostrar um pouquinho mais da minha rotina, mas acabo, às vezes, caindo nessa, do medo, assim, sabe? De, até que ponto vale a pena eu ficar expondo minha vida, né? Então, é bem complexo, né? Quando a gente tem filho, Sim. a gente fica receoso, né?
Mas eu acho que eu sou um equilíbrio entre mostra... Tem fases mais mostra, às vezes diminui, mas eu acho que é um equilíbrio ali. Tento equilibrar. Estamos indo para a reta final dessa nossa conversa. E eu fiquei a fim de te perguntar sobre né, as mulheres no futebol. Como é que tu enxerga hoje, né, a atuação feminina num segmento com uma energia tão masculina? Assim, acho que já mudou muito, né? Eu já cheguei, na verdade, num ambiente que já tinha mulheres, assim, não tinham tantas como tem hoje. Eu entro, né, em 2009, 2010, eu começo a trabalhar com futebol. Naquela época, era porque eu comecei no rádio, e rádio é praticamente só homem. Sim. Mais do que televisão. A mulher sempre existiu um pouco na TV, né, no futebol. Agora, no rádio, nossa, é muito difícil, né? Então, quando eu começo no rádio, eu já escutei, assim, de gente que falou assim, nossa, que absurdo você tá dando oportunidade pra essa guria com tanta gente precisando aqui, por que ela tá tendo oportunidade? Tipo, tá, e por que eu não posso ter oportunidade? Tem que ser você, querido, né, sabe? Uhum. E, então, eu já ouvi isso, sabe? Foi um período, assim, até difícil pra mim ali no início, assim, porque realmente chamava atenção. Eu lembro, assim, os setoristas todos eram homens mais velhos, e aí tinha uma moleca de 21 anos trabalhando lá. Menina, mulher. Então, realmente chamava atenção porque era diferente, né? E aí na TV eu não senti tanto, vou ser bem sincera, assim, e eu passei por pouquíssimas situações, assim, né? Tive colegas que passaram por situações muito piores, de homem tentando dar beijo na boca, força, passando mão na bunda, né? Tem algumas situações assim, mas assim, máximo, assim, em estádio, te xingar, né? Uhum. Mas assim, eu real, assim, nem escuto, se tá de fone, se falou ou não falou, nem sei. Isso realmente já lembro de já ter visto, nem ter dado bola, mas assim, só isso, assim, sabe? Mas ali no início de sentir mesmo que eu tava num lugar que não me pertencia pros outros, né? Mas não, eu vou pertencer. Tipo, eu quero pertencer, vou ficar aqui. E fiquei. E tá tudo bem, e foi. Mas tem que ser forte nesses momentos mesmo, porque tem muito homem machista que acha que você não tem que estar ali. Ou que você só está ali porque você tem um rostinho bonito, ou porque na cabeça dele você fez alguma coisa pra estar ali, entendeu? Uhum. E não, você é só competente mesmo. E um rostinho bonito também, qual é o problema, né? Porque, né? Melhor que um rostinho feio, né? Então, assim, poxa. Mas eu não coloco nada nessa conta do machismo, assim. Eu acho que cheguei porque eu sou boa. Porque eu faço o meu trabalho bem, entrego o meu trabalho. Sou muito focada, estudo muito, de verdade. Eu estudo muito, com certeza muito mais que muito homem. Então, assim, se eu chego preparada pra fazer aquilo. Me deram uma função pra fazer isso, eu vou chegar preparada. Vou ter dado o meu máximo, estudado o meu máximo. Então, não é porque eu sou mulher, sou bonita, sou feia, sou gorda, magra. Cara, é isso, eu entrego. Né? Então, eu não gosto de carregar essa mochila, entendeu? Do tipo, machismo, estou sofrendo machismo. Não, essa eu não gosto, sabe? Existe, mas eu prefiro não trazer ela comigo, entendeu? Uhum. Porque eu acho que daí a gente tá dando mais atenção pra uma coisa que esquece, gente, né? Sim. Mas assim, e eu também gosto de trabalhar muito com homem. Eu acho que é um meio que tem muito homem, mas assim, eu me divirto, assim, sabe? Então, tenho muitos amigos homens, acho que até mais que mulher. Então, é um ambiente que eu me sinto à vontade. Então, acho que também por conta disso eu cheguei muito cedo, então fico muito à vontade, já xingo, eu falo muito palavrão também, que é uma coisa muito ruim. Os meus filhos, né, uma vez eu repeti um palavrão em casa, meu marido olhou pra mim assim, tipo, eu tenho que melhorar isso, mas é isso, a linguagem do futebol, quando você vê, você só fala palavrão. Feio, mas não sou muito fina. Mas é isso, minha mãe adora, né? Tadinha. Brigou tanto comigo a vida inteira, seja educada, fofa, querida, mas ok. É isso. É o que temos. É o que temos. Não, mas palavrão eu não posso falar em casa. Feio, não dá, né? Criança de 3 anos falando palavrão. Não tem dá. como. Já aconteceu esse fenômeno lá em casa também. Não, sem querer. É totalmente sem querer. E daí parece que eles sabem que é a palavra e fica, né? Repetindo. Falei, meu Deus. Adorei te conhecer mais. Né? Já acabou. Já acabou. Essas pinceladas da Muito vida. rápido.
Quando é bom, é rápido. É isso. Ana, muito obrigada por estar aqui comigo e contar, né, compartilhar a tua visão, as tuas experiências. E vou te falar o que eu falei pra Fê também. Muito legal ver mulheres nossas, assim, né, tipo, da nossa geração, entrando, dominando e brilhando nesse meio. É que eu não entendo nada, tá, de futebol. Pra mim, eu nunca poderia estar... Pra que time? Danando, suspense. Em Porto Alegre, eu torço pro Grêmio. Tá, gremista. No Rio de Janeiro... Mas é que teu marido é flamenguista, né? No Rio de Janeiro, eu torço pro Flamengo. Ganhei, inclusive, uma camiseta do Flamengo. Entendi. E a Estelinha também já ganhou, tá farto. Todo mundo tá pronto agora. A Estelinha esquece. Não, também, se você não gosta de futebol, deixa ela torcer pro time Ela grita pai, já, né? Mengo! E assim vamos. Pelo menos que lá em casa é diferente, que daí tem a coisa... Os dois gostam de futebol... Vocês torcem para times diferentes? Sim. Que gestão de crise. Gestão de crise. É complicado. Só que daí essa guerra, eu falei assim, tá, vai, pega o mas a Chiara agora também, daí é sacanagem. Já tem um filho, né? Que eu falei ainda, calma, ele tem que entender que você já tá impondo uma parada, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Vamos deixar acontecer. Mas daí no final o que vai acontecer, ele vai torcer pro time do Rio de Janeiro, né? Já tá aqui. Tá aqui os amigos, então não vai torcer pro time dos pais, provavelmente, então tá tudo certo. Mas assim, eu torço, mas eu não entendo nada. Só quer que vença pro marido ficar de bom humor em casa, né? Exato. Então tá tudo bem. Obrigada, adorei estar contigo. Obrigada. Esse foi o último episódio da 6ª temporada do Falando com o Coração com Débora Tessler. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.